Meu amado irmão e irmã, eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo de número 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Ia uma extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém, amados. Pode sentar. Obrigado, presbítero João. Queridos, esse texto é um texto que domingo passado eu comecei a compartilhar, né? E hoje a gente continua encerrando este belo salmo maravilhoso. O próprio último versículo você pôde perceber da beleza que é este salmo, né? Queridos, domingo passado eu pude compartilhar duas coisas importantes para a minha vida, e creio que para a sua vida também, né? Que esse salmo coloca para nós aqui. A primeira delas, do verso 1 ao verso 6, você pode olhar aí na sua Bíblia e ver que é uma revelação natural que Deus coloca. O próprio texto, no primeiro versículo, vai dizer isso, que os céus proclamam a glória de Deus, né? E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso é uma revelação natural. O próprio apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos, lá no capítulo 1, né, de que os homens, eles podem conhecer a Deus por intermédio da natureza. E Paulo vai dizer que por isso os homens são indesculpáveis diante de Deus. Não confunda revelação natural com revelação especial, que é para a salvação. Isso é outra coisa. Agora, um outro ponto que eu tentei compartilhar com os irmãos é que do verso 7 ao verso 10 vai falar de uma revelação especial. Além da revelação natural que o texto traz para nós, o Salmo 19, que o salmo aqui é considerado o Salmo de Davi, é um homem que conhecia de perto muito a pessoa do nosso Deus, né? Tanto é que o Salmo 23, que é considerado o Salmo de Davi, ele vai dizer lá que Deus é o seu pastor, e como pastor da sua vida, esse pastor o pastoreava, né? Por isso que ele vai dizer lá várias verdades a respeito disso. Qual era a ação desse pastor na vida dele? Essa revelação especial está lá no versículo 7 ao versículo 10, tá bom? Quando vai falar que a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. A palavra de Deus, ela é a única que tem condição de restaurar. Quando se fala de alma aqui, meu querido irmão, é bom você lembrar de que para o judeu, né, para a cultura judaica,
Alma é todo o ser humano, é corpo, é tudo o que ele é. Por isso que o Salmo 103 vai dizer o seguinte, hoje foi lido aqui pela nossa querida Elaine, né? Quando ela trouxe aqui uma breve meditação. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, o quê? Bendiga o seu santo nome. Mente, coração, todo o corpo, todo o ser que temos, a nossa alma, todo o nosso ser deve estar bendizendo o nome do nosso Deus. Eu sei que há pessoas, que há igrejas, que há algumas denominações que separa alma, espírito e corpo, mas segundo as Escrituras é alma e corpo, ou espírito e corpo. Queridos, isso é para um outro momento que a gente pode trazer aqui uma orientação doutrinária a esse respeito. E a terceira lição que esse texto vai trazer para nós está a partir do verso de número 11, quando você lê assim, olha: além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. E assim o texto vai estar trazendo para nós. Então, essa revelação de Deus, que tem 3 aspectos importantes, que é a revelação natural, especial e a revelação pessoal. Deus se revela a cada pessoa de uma forma especial. Você lendo as Escrituras, você lendo a palavra de Deus, Deus toca na sua vida, não da mesma forma como toca na minha vida. Porque eu não tenho a mesma necessidade espiritual que você tem, outras necessidades. Você não tem as mesmas necessidades que eu tenho. E Deus que conhece isso. Deus sabe lá no íntimo do nosso coração, da nossa vida, o que de fato nós necessitamos, o que nós precisamos para crescimento, para melhor servi-lo. Dentro dessa revelação pessoal, lá no versículo de número 7, você vai ver exatamente isso, como eu já coloquei. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, queridos. Esse restaurar a alma, queridos, a gente sabe, você sabe, tanto quanto eu, talvez até mais, você sabe essas questões. Por exemplo, as filosofias humanas, por mais profundas, elas não podem arrancar a alma do poço escuro da escravidão. Eu não sou contra filosofias, tanto é que eu estudo sobre isso. Agora, a filosofia humana, a sabedoria humana, ela não tem poder de restaurar a vida do ser humano por completo. Será que isso é verdade? Uma pergunta que você deve responder para você mesmo. Se é verdade, então por que tem tanto remédio para se tomar? Você vai a um determinado especialista, você não está muito bem, ou com depressão, ou com ansiedade, sei lá o quê, tanta coisa que se tem. E ele te dá o quê? Te dá um remédio para que você seja abençoado, para que você seja talvez curado, ou talvez você vai ficar dependente desse remédio até a volta de Jesus. Eu não estou exagerando, e é verdade isso. Porque o remédio em si não tem poder de resolver algo lá dentro da alma. Só Deus que tem. Agora, meu querido irmão, as religiões criadas pelo homem jamais poderão trazer ao ser humano de volta para Deus. Não tem como. Primeiro porque a religião, ela faz o que com o ser humano? O que a religião faz? Você bebe um copo dessa água aqui, tá bom? Eu vou colocar um pozinho aqui dentro aqui, você bebe e por alguma razão você vai melhorar a sua vida. A religião faz isso. Estou falando de maneira bem simples. A religião, ela fala para você assim, olha, você faz isso, faz aquilo, faz isso outro, para que você possa receber as bênçãos de Deus ou resolver os seus problemas. O Evangelho de Cristo Jesus, ele trabalha de forma diferente. Como é que o Evangelho de Cristo trabalha? Como que esta lei de Deus que é perfeita, como ela quer restaurar a alma, meu irmão? É de dentro
para fora. Então, essa história de algumas pessoas dizem para você, já disseram para você: não, eu quando melhorar mais, quando eu estiver um pouquinho mais melhor de bom, né? Melhor de bom, eu vou para a igreja, eu vou lá na sua igreja, eu vou lá cantar com você, dá mais um tempo aí. Você acha que o ser humano por si só tem condição de resolver ou de ser bom? Alguém chegou para Jesus e diz assim: bom mestre. E qual foi a resposta de Jesus? Por que você me chama bom? Existe só um que é bom. Jesus corta logo no início essa bajulação que não leva a lugar nenhum. Só existe um que é bom, que é Deus. Ponto. Queridos, essa revelação que restaura a alma, as filosofias da vida, as religiões, os esforços, as obras, os méritos, a religiosidade, a penitência, elas são insuficientes para reconciliar o homem com Deus. Essa foi uma das razões que aconteceu a reforma protestante no século XV, século XVI, século XVII, porque tem a pré-reforma, por isso que eu estou falando sobre isso, né? Porque o ser humano perverteu totalmente as Escrituras, com as tais das indulgências, com as boas obras, compra isso, compra aquilo, e você vai ter um lugarzinho no céu. E em pleno século XXI, há muita denominação evangélica, há muitas igrejas, muitas pessoas fazendo a mesma coisa com a outra figura, com outro nome, com outro apelido. Enganando muita gente com a sua boa fé que tem e que quer resolver os seus problemas. A palavra de Deus é luz para quem está nas trevas, amados. Ela é remédio para quem está doente. Ela é fogo que purifica, martelo que quebra o coração duro. É espada do Espírito. O propósito da palavra de Deus, amados, é trazer-nos de volta para Deus e restaurar da saúde com qualidade espiritual. É só em Deus e só para Deus e só em Cristo Jesus que eu devo elevar a minha oração e pedir a Ele: Senhor, a minha alma, eu estou tremendamente chateado, eu estou com problemas sérios na minha alma, resolve isso, porque os remédios, porque o tratamento que eu faço, tudo que eu faço não resolve. Lembra daquela mulher lá nos evangelhos, que ela ficou 12 anos sofrendo com uma hemorragia? Diz o texto lá que ela gastou todo o seu dinheiro com médicos da época. E ela ouviu da fama de Jesus. Você vai ver isso lá em Marcos, no Evangelho de Marcos. E ela disse: eu vou tocar nas vestes de Jesus. E qual foi a sua surpresa? No mesmo instante que ela toca nas vestes de Jesus, não foi nem no corpo de Jesus, ela foi curada. Porque é só Deus que pode fazer isso. Nada há impossível para esse Deus, amados. Queridos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E assim, lá em Romanos capítulo 10, você vai ler exatamente isso. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Somos santificados pela palavra. A palavra é espírito e vida, queridos. Olha o que Jesus Cristo diz naquela bela oração do capítulo 17, versículo 17. Até dá para decorar bem esse número, esse endereço. João 17, verso 17. Jesus, nessa oração, ele ora da seguinte forma: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É nisso que eu e você precisamos apegar o tempo todo, queridos. Eu não estou dizendo aqui, porque às vezes há umas certas interpretações, e como isso está sendo gravado, depois alguém vai fazer aqueles cortes, do jeito que eles querem, para que eles querem, para o interesse deles, né?
Mas o que eu estou colocando aqui não é que a gente é contra profissionais e etc. de saúde. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, meu amado irmão. O que eu estou falando aqui é que tudo isso tem um limite. O ser humano tem um limite em todas as áreas da vida. Mas a palavra de Deus não tem limite. A palavra de Deus, ela vai lá no fundo da alma. E é ela que cura. É ela que transforma. É só a palavra de Deus. Por isso que Jesus Cristo faz esta bela oração no capítulo 17 de João. E uma das coisas que Jesus ora para os discípulos, para a vida da igreja: santifica-os na verdade, separa-os para esta verdade, e a tua palavra é a verdade. Não existe outra verdade, ela é absoluta, e hoje não se pode falar mais em absoluto. Tudo é relativo. É por isso que a sociedade brasileira, é por isso que muitos políticos brasileiros querem exatamente fechar a questão da palavra de Deus, não quer que você use algumas expressões, não quer que você faça nada, porque para eles não existe absoluto. Porque não tem Deus, porque não creem em Deus, porque não tem Jesus, porque não creem na palavra de Deus como única regra de fé e prática. E o mundo e a sociedade vai indo de mal a pior, crendo nas filosofias que resolvem os problemas, nas ideologias as mais variadas que resolvem os problemas. Ô, meu irmão, aí você está vendo os problemas que esse país está vivendo há muitos anos, não é de agora não, há muitos anos. A política resolveu? Os mais variados presidentes e políticos, governadores, etc., resolveram os problemas graves desse país? Ah, meu irmão. Nós precisamos, como crentes em Jesus, queridos, tomar uma postura de confiar mais nesta palavra. Alguém um dia perguntou para o reverendo Augusto Nicodemos, eu já disse isso aqui uma vez, e repito. Reverendo Augusto Nicodemos, o senhor acha que as situações do Brasil vai melhorar? Qual foi a resposta dele? Objetiva. Vai piorar, se prepare. Porque é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não esconde, meu querido irmão. A Bíblia não maqueia as coisas para a vida da igreja. Isso não é pessimismo. Isso é fazer uma leitura das Escrituras com a sociedade, com a história em que vivemos. Por isso que você e eu precisamos nos apegar nesta palavra. Porque quando passarmos pelas provações da vida, é esta palavra que vai nos dar força para a caminhada em todas as áreas da nossa vida. Quando esta palavra é proclamada, queridos, um vale de ossos secos acaba se tornando um exército vivo. É só você ler lá em Ezequiel capítulo 37, quando Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, porventura esses ossos podem acontecer, fazer alguma coisa? Qual é a resposta de Ezequiel para Deus? Senhor, tu sabes. Então fala para esses ossos se ajuntarem. Tenta imaginar isso, meu querido. Ele teve essa visão de ossos secos, milhares. Então fala, mas fala a minha palavra. E os ossos começam a bater um no outro, até chegar ao ponto de ter corpo, todo mundo morto. E agora, Ezequiel? Deus dá vida. Por que Deus dá essa ilustração para Ezequiel? Para dizer para o povo de Israel: vocês todos estão exatamente assim, mortos, porque vocês estão me deixando, vocês estão adorando outros deuses. E aí você vai ler aquele versículo que muita gente aqui conhece, se não conhece já ouviu dizer:
Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Pergunta que eu faço para cada um de nós: você está preparado para encontrar com Deus? Você está preparado para a volta de Jesus? Ou você está preocupado demais com esta vida? Com o pé demais aqui? Cuidado, que uma hora Deus pode puxar o tapete e nós vamos cair. Cair no sentido, para mostrar para nós: aprenda a depender única e exclusivamente de mim. Amados, esta palavra restaura a alma e muito mais. Ela dá sabedoria aos simples, diz o versículo 7. A sabedoria do mundo, queridos, ela é loucura para Deus. Paulo já disse isso na primeira carta aos Coríntios, que a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o quê? Poder de Deus. Leia lá a primeira carta aos Coríntios e você vai perceber isso. A sabedoria do mundo é loucura para Deus. Ela torna o homem arrogante. O conhecimento ensoberbece. A sabedoria do mundo é terrena, queridos, é carnal. Tiago vai dizer que ela chega ao ponto de ser demoníaca. Ela insulta a Deus e exalta o homem como ser independente, queridos. O homem hoje está vivendo exatamente assim. O brasileiro está vivendo assim, procurando viver cada vez mais independente de Deus. Não se pode mais ensinar sobre Deus nas escolas. Não se pode mais falar abertamente para as pessoas a respeito de Cristo. A Europa está assim, meu amado irmão. Você que é um historiador, que gosta de ler, sabe disso. Os missionários da igreja presbiteriana, a luta que esses homens e mulheres enfrentam na igreja presbiteriana do Brasil, que estão na Europa, a luta que eles enfrentam para poder pregar o evangelho, vocês não têm ideia. Porque é proibido fazer tudo. E o Brasil está caminhando para isso. A soberba. Provérbios de Salomão vai dizer que a soberba precede a ruína. Augusto Comte, pai do positivismo, disse o seguinte, abre aspas: que se dessemos, isso ele falando, né, nos seus livros, nas suas filosofias do positivismo, que se dessemos educação aos homens, construiríamos a sociedade perfeita. Ô mentira absurda, queridos. Isso não é de Deus, amados. É bonito, mas nem tudo que é bonito é certo. Para que escolas mais abençoadas que tem nesse país, queridos? Escolas seculares, das mais variadas, os mais vieses que tem. Escolas muito boas. Elas não têm poder de resolver a situação do coração do ser humano. Não tem. Você que fez faculdade aqui, você que fez doutorado, você sabe disso mais do que eu. Uma hora eu posso passar para você uma ilustração que eu li há muitos anos atrás, que está guardado nos meus mais de 6.000 e-mails que eu tenho no Google. Verdade, não é exagero não. Um desses e-mails está lá. De vez em quando eu vou lá, eu acho. O doutor falando a respeito da rapadura. Já viu isso? É um exemplo de sabedoria humana. O doutor, ele faz um texto grande para explicar o que é a rapadura.
Aí depois vem o mestrado, a mesma coisa. Vem o bacharelado. Resumindo a história, vem para nós próprios mortais. Resumindo a história lá, a rapadura é doce, mas não é mole. Amados, vou sair fora do assunto? Não, estou dizendo para você de que a sabedoria humana, ela tem um limite diante de Deus. Ponto. Passou disso, é o que Tiago vai dizer na sua carta. Muitas dessa sabedoria, ela se torna demoníaca e até insulta o próprio Deus. Agora, as filosofias humanistas, queridos, racionalismo, empirismo, iluminismo, utilitarismo, pragmatismo, positivismo, evolucionismo e os ismos da vida, né? Levaram a humanidade para o fundo de um abismo espiritual que você não tem ideia. Por isso que quando você fala para uma pessoa, para um doutor, para uma pessoa que é muito bem estudada, e você vai falar de Cristo para ela, ou sobre a palavra de Deus, ela não está nem aí para isso. Ela está tão cega, ela está tão certa da sua sabedoria humana, que o resto não serve para mais nada, especialmente em relação à vida com Deus e à vida com Jesus Cristo. Porém, aqueles que se colocam debaixo da autoridade da palavra de Deus, queridos, Deus, tornam-se sábios, olham para a vida na perspectiva de Deus. Por isso que Tiago vai dizer, se alguém necessita de sabedoria, faz o quê? Peça a Deus, e Deus vai dar a sabedoria dele. Por isso que é importante, quando você vai fazer um exame médico, você vai ao médico, seja ele qual for o profissional nessa área da medicina, ore a Deus, queridos. Deus, que eu indo lá no médico, que eu trabalho no coração dele, usa a ciência que ele tem, a sabedoria que ele tem, para dar um diagnóstico certo, aquilo que o Senhor enxerga e que ele não consegue enxergar, aquilo que nem os exames médicos conseguem enxergar, mas o Senhor sabe. Faz isso, Senhor, eu estou precisando disso. Isso nos dá uma segurança, queridos, e resultados profundamente abençoados. E muitas vezes não é o resultado que eu quero. Por isso que muita gente não vai no médico, né? Os homens é muito especialista nesse negócio, viu? Não adianta você dar risada de mim não, que você é igualzinho eu, né? Você não gosta de ir no médico. As nossas irmãs, mulheres, vão constantemente ao médico. Por isso que muitas vezes elas têm mais saúde do que a gente. Mas ora, meu querido, peça a Deus, para que Deus dê sabedoria a essas pessoas. A sabedoria não é dada aos arrogantes, mas aos simples, diz o texto que acabamos de ler aqui. A sabedoria, queridos, é para aqueles que se despojam da vaidade, onde reina o orgulho, impera a loucura. O analfabeto, pode nem falar isso mais, né? Isso, o pessoal que está perdido, né? O analfabeto pode discernir o sentido da vida, queridos. O jovem pode ser mais sábio que o velho. O fraco pode ser mais forte que o gigante. Isso é fato, porque a Bíblia nos dá essa condição para isso. A sabedoria de Deus dá condição para isso. Aí vem o texto de Provérbios, capítulo 1, verso 7, que você conhece muito bem. O temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria, ou do saber, como tem algumas versões. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Sabedoria e ensino está se referindo aqui às Escrituras. Você quer ver um salmo que fala profundamente sobre isso? É o salmo maior que tem na Bíblia. E tem, se eu não estou enganado, 174 versículos. 176. Viu? Vai ler o salmo para você ver. Obrigado, queridos. 176 versículos, queridos. Todos eles vão falar do quê? Falam da meditação na palavra de Deus. Aquele versículo que você conhece muito bem.
Salmo 119, versículo 105. Será que dá para a gente repetir ele? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Está no Salmo 119. E tantos outros textos semelhantes a esse está no Salmo 119. Faça um propósito nessa semana de você ler o Salmo 119. Amados, 1 Coríntios capítulo 2, versos de 1 a 5, diz assim: irmãos, o apóstolo Paulo falando, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Olha o que ele diz: porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoie ou não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Quem está falando isso foi um dos homens mais sábios no Novo Testamento depois de Cristo Jesus. Para encerrar aqui, amados, eu quero dizer para você o seguinte, versículo 8. Esta palavra, ela alegra o coração. Verso 8 vai falar sobre isso. Os preceitos do Senhor são retos e o quê? E alegram o coração. Este mundo, querido, está marcado e dominado pela tristeza. Este mundo, ele literalmente é um vale de lágrimas, queridos. As pessoas estão vivendo com a esperança morta. A tristeza, a ansiedade, o medo e a depressão são as marcas de uma sociedade contemporânea. São sonhos que não se realizam. É o casamento que não aconteceu. É o casamento que adoeceu e acabou. Os filhos foram, mas nós não esperávamos que eles fossem. Eu não preparei meus filhos para saírem de casa. Nós achávamos que os nossos filhos vão ficar para nós até a eternidade. Quantos filhos enfrentam esse problema? Quantos pais enfrentam esse problema? Porque não preparam os filhos para o mundo, para viver essa vida aí fora, queridos. E um dos exemplos que a gente vê hoje muito claro é quando o filho vai estudar numa faculdade, seja ela qual for. Se ele não foi bem preparado na sua casa, e eu estou me referindo a pais crentes, se não prepara esse filho, não só no aspecto intelectual, mas no aspecto espiritual. Primeiro ano, no segundo ano, esse filho ou filha abandona a fé, abandona todos aqueles princípios que ele aprendeu, inclusive, numa escola dominical, porque não foi preparado pelos pais para enfrentar este mundo tão hostil em que nós vivemos. E nós não podemos esquecer o que o apóstolo João diz na sua primeira carta, que o mundo jaz no maligno. Nunca esqueça isso. A vida financeira que nunca deslanchou, queridos, é a dor que um amor não correspondido, é a angústia de não encontrar uma resposta para a vida na filosofia, na religião, no trabalho, no dinheiro, no prazer e no sucesso. Nesse contexto, queridos, de tristeza, a palavra de Deus, ela é a única, que mesmo todos nós passamos por todos esses problemas, porque nós não somos imunes, não estamos imunes a eles, mas a palavra de Deus é a única que alegra o nosso coração. Mesmo quando você chora, mesmo quando você está lá sozinho e está triste, você vai lembrar
do que a palavra de Deus diz. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade e assim por diante. Não esqueça, o Espírito Santo habita em você e você tem essa alegria. O que ela precisa é ser manifestada. Peça a Deus, não permita que os problemas da vida te comprima de tal maneira e você se torne uma pessoa, um crente resinza, que ninguém aguenta ficar perto de você. Se torna um crente chato. Não faça isso, minha querida irmã e meu querido irmão. Peça a Deus, Senhor, eu quero que o meu rosto demonstre essa alegria. Salomão fala sobre isso em Provérbios, que o coração triste seca os ossos, mas que o coração alegre formoseia o rosto. Nunca esqueça isso. Isso só vem de Deus, só de Deus, só da presença do Espírito Santo na nossa vida. O texto vai dizer ainda que nesse contexto todo, Deus, a palavra dele ilumina os nossos olhos. Por isso, sem Jesus, queridos, o homem anda nas trevas ou em trevas. O homem não sabe para onde vai e cai no abismo eterno onde reina trevas. Pode ter certeza disso. A escuridão é símbolo de ignorância, torpeza e morte, segundo as Escrituras. É sob o manto das trevas que os ímpios engendram e praticam suas abominações mais horrendas que você possa pensar e imaginar, porque são cegos espirituais. A luz de Cristo ainda não atingiu os seus corações. A aplicação, queridos, é a seguinte. Eu poderia falar muito mais aqui. Tenho mais aqui 510 páginas, né? Mas vou encerrar por aqui, porque eu estou vendo que todo mundo está muito cansado. Mas a conclusão é a seguinte, queridos. Davi termina dizendo que a palavra de Deus, Davi nesse salmo, né? Ele termina aqui dizendo que a palavra de Deus o levou a conhecer a Deus como seu refúgio, rocha e salvador e redentor. Ele não buscou a palavra por mera curiosidade, como muita gente faz. Ele viu além da mera letra, queridos. Ele conheceu o Senhor da palavra. Ele encontrou não apenas conhecimento e luz para a sua mente, mas, sobretudo, salvação para a sua alma. Por isso que ele termina esse salmo belíssimo, queridos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. 4 aplicações para a minha vida e para a tua vida. Primeira delas, sim, conhecer a palavra é melhor do que ser rico. Devemos ter fome da palavra de Deus e não de ouro, não de riqueza. Ser pobre de ouro, queridos, e rico da palavra é melhor do que ser rico de ouro e pobre da palavra. O ouro é um tesouro falso, fugaz. Aí vem a pergunta de Jesus lá em Mateus capítulo 16, verso 26. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Terceira aplicação. A palavra de Deus, nunca esqueça, queridos, ela permanece para sempre. Todas as coisas passarão, mas a minha palavra, ela permanecerá. E a quarta e última aplicação para a nossa vida. Há muitas pessoas que cauterizam a consciência. Estão na igreja, mas vivendo no pecado. Leem a Bíblia, mas não a obedecem. Toma cuidado com isso. Tomemos cuidado com isso. Que Deus abençoe você.